Olá, meu povo, eu sou a Rai. Bora comigo para mais uma história? No vídeo de hoje falarei sobre John Wayne Gacy e espero realmente que você seja maior de 18 anos, pois vai impactá-lo. Ele foi um dos serial killers mais infames da história dos Estados Unidos. Foi condenado pelo assassinato de 33 jovens rapazes na década de 1970, conhecido como Palhaço Assassino, devido à sua participação em festas infantis, vestido como Pogo, o Palhaço. Gacy chocou a nação com a brutalidade de seus crimes e também o contraste entre a sua aparência pública de cidadão respeitável e seu lado oculto de predador violento. Primeiros anos e formação. John Wayne Gacy nasceu em 17 de março de 1942 em Chicago, Illinois. Filho de John Stanley Gacy e Mary Elaine Robinson, ele era o segundo de 3 filhos e cresceu em um ambiente familiar difícil. Seu pai era alcoólatra e frequentemente abusava fisicamente e emocionalmente de John e também de sua mãe. Essa dinâmica ali familiar tumultuada teria um impacto profundo e duradouro sobre Gacy. Desde jovem, Gacy apresentava problemas de saúde. Ele sofria de uma condição cardíaca que o impedia de participar de atividades físicas normais, o que também o tornava alvo de bullying na escola. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa aqui o teu like, se inscreve no canal e ativa os sininhos para receber as notificações. Então bora lá! Além disso, Gacy teve vários episódios de desmaios inexplicáveis e passou longos períodos hospitalizado devido a uma apendicite e a um coágulo sanguíneo em seu cérebro. Apesar desses desafios, Gacy tentou viver uma vida normal. Ele frequentou a escola e após a formatura trabalhou em diversos empregos. Em 1964, Gacy se casou com Mary Myers e o casal se mudou para Waterloo, Iowa, onde ele começou a trabalhar no negócio da família de sua esposa. Início da criminalidade. Enquanto vivia em Waterloo, Gacy começou a se envolver em atividades ilícitas. Em 1968, ele foi acusado de sodomia de um adolescente de 15 anos chamado Donald Voorhees, filho de um político local. Gacy se declarou culpado e foi condenado a 10 anos de prisão na penitenciária estatal de Anamosa. No entanto, ele foi libertado em liberdade condicional após cumprir apenas 18 meses de sua sentença, devido ao seu bom comportamento. Após sua libertação, em 1970, Gacy retornou a Chicago e, apesar de seu registro criminal, ele conseguiu construir uma nova vida para si mesmo. Ele se divorciou de sua primeira esposa e obteve a custódia de seus filhos. Em 1972, ele se casou com Caroline Hoff, uma amiga de infância. Vida dupla e escalada de crimes. Gacy se estabeleceu em Norwood Park, um subúrbio de Chicago, onde se tornou um membro respeitado da comunidade. Ele abriu uma empresa de construção bem-sucedida chamada PDM Contractors, que oferecia emprego a muitos jovens locais. Além disso, ele era ativo em atividades cívicas e sociais, participando do Partido Democrata e chegando a ser fotografado ao lado da primeira-dama, Rosalynn Carter. No entanto, por trás dessa fachada de normalidade, Gacy começou a cometer crimes hediondos. Entre 1972 e 1978, ele sequestrou, estuprou e assassinou pelo menos 33 jovens rapazes adolescentes. A maioria de suas vítimas era atraída com promessas de trabalhos ou outras oportunidades, e muitas delas eram homossexuais ou marginalizados de alguma forma, o que dificultava a investigação policial, uma vez que esses desaparecimentos não eram prioritários para as autoridades na época. Método operante. Gacy tinha
um modus operandi bem definido. Por exemplo, ele geralmente atraía suas vítimas para sua casa, onde as dominava usando truques de mágicas, como o famoso truque das algemas. Ele se apresentava como um palhaço em festas infantis e usava isso como uma forma de criar uma sensação de segurança. Uma vez que as vítimas estavam imobilizadas, Gacy as torturava e as violava antes de matá-las por estrangulamento ou asfixia. Após o assassinato, ele escondia os corpos em um espaço de difícil rastreamento sob sua casa, que ficou conhecido como cemitério rastejante. Quando esse espaço ficou cheio, ele começou a descartar os corpos em rios próximos ali. Investigação e prisão. A queda de Gacy começou com o desaparecimento de Robert Pierce, um jovem de 15 anos que trabalhava em uma farmácia local. Ele havia dito à sua mãe que estava indo encontrar um empreiteiro sobre uma possível oportunidade de trabalho e nunca mais foi visto desde então. A investigação levou a polícia até Gacy, que inicialmente negou qualquer envolvimento. No entanto, a persistência dos investigadores, juntamente com evidências forenses que ligavam Gacy aos desaparecimentos, eventualmente resultou em um mandado de busca para sua casa. Em 21 de dezembro de 1978, a polícia encontrou corpos enterrados sob a sua casa, levando à sua prisão. Julgamento e condenação. O julgamento de Gacy começou em fevereiro de 1980. Ele se declarou inocente por motivo de insanidade, alegando que seus atos eram resultado de múltiplas personalidades. No entanto, a acusação apresentou provas esmagadoras de sua culpabilidade, incluindo testemunhos de sobreviventes e evidências físicas. Após o julgamento de 5 semanas, Gacy foi considerado culpado de 33 acusações de assassinato, bem como de outras acusações de agressão. Ele foi condenado à morte e enviado para o corredor da morte na penitenciária estadual de Menard, vida de sua execução. Enquanto aguardava sua execução, Gacy passou um tempo pintando. Suas pinturas, muitas das quais retratavam palhaços, foram vendidas em leilões e se tornaram itens de colecionador, gerando controvérsias e debates sobre a moralidade de se lucrar com o sofrimento das vítimas. Gacy foi executado por injeção letal em 10 de maio de 1994 na prisão estadual de Stateville, em Illinois. Suas últimas, palavras foram irrelevantes, demonstrando sua falta de remorso até o fim. Impacto e legado. O caso de John Wayne Gacy teve um impacto profundo na sociedade americana. Ele trouxe à luz questões sobre o tratamento de desaparecimentos de jovens, especialmente aqueles considerados marginalizados. O caso também levantou questões sobre a eficácia do sistema de justiça criminal, dado que Gacy foi capaz de cometer tantos crimes, enquanto mantinha uma fachada de normalidade. O legado de Gacy continua a assombrar a memória coletiva. Seus crimes inspiraram numerosos livros, documentários, filmes que tentam entender a mente de um serial killer mais notórios da história. Além disso, seu caso levou a mudanças nas práticas da aplicação da lei, incluindo a criação de melhores sistemas de rastreamento de desaparecimentos e uma maior conscientização sobre os perigos apresentados por predadores sexuais. Análise psicológica. Muitos psicólogos e criminologistas estudaram o caso de Gacy para entender melhor o que poderia levar um indivíduo a cometer tantos crimes atrozes e hediondos. Alguns sugerem que o abuso que ele sofreu na infância, combinado com sua saúde debilitada e a repreensão de sua sexualidade, contribuiu para esses crimes de suas psicopatia.
manipulativo. Outros apontam para sua habilidade de manipulação e a dualidade de sua personalidade como os fatores chaves para este crime. Ele é frequentemente classificado como um psicopata, exibindo características como falta de empatia, narcisismo extremo e comportamento manipulativos. Sua capacidade de enganar as pessoas ao seu redor e manter uma fachada de normalidade enquanto faz isso, de cometer crimes horrendos, é um exemplo de extremo da dissociação entre a vida pública e privada, observada em muitos psicopatas. Concluímos que John Wayne Gacy será lembrado como um dos serial killers mais infames e perturbadores da história americana. Sua habilidade de manter uma aparência de normalidade enquanto agia crimes horrendos contra jovens vulneráveis chocou e horrorizou a nação. Embora sua execução tenha trazido algum senso de justiça, o impacto de seus crimes continua a reverberar, lembrando-nos de que a capacidade do mal de se esconder sobre as aparências de inocente. A história de Gacy é um lembrete sombrio da importância da vigilância e proteção das comunidades contra predadores e serve também como um estudo de casos para entender melhor a psicologia dos criminosos violentos. Mesmo décadas após seus crimes, a sua figura de John, ele continua a ser uma fonte de fascínio e repulsa, simbolizando o pior do comportamento humano. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.